Bom dia, meu nome é Francisco Bertós, sou médico, plantonista das unidades de terapia intensiva e respiratória 1 e 2 aqui da Santa Casa. A gente vai abordar um tema importante aqui e rotineiro, né, nas UTIs, que é a parada cardiorrespiratória, focando a atuação da equipe multidisciplinar, aí, em teoria e prática. A enfermeira Cibele e a enfermeira Angélica fazem parte da equipe e vão introduzir aí o assunto. Bom dia a todos, eu sou Cibele, enfermeira da UTI Respiratória 1. Nosso tema de hoje é o atendimento à PCR na UTI, a teoria e a prática para a equipe multidisciplinar. Então, nós vamos falar sobre a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória ela é a cessação súbita e inesperada da atividade cardíaca e respiratória, passíveis de serem revertidas através de uma manobra que é a RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. As diretrizes de reanimação cardiopulmonar, ela consiste em 2 etapas, que é a BLS, ou suporte básico de vida, e a CLS, que é o suporte avançado de vida. Essas medidas da BLS, elas são umas medidas, né, e procedimentos técnicos, dando um suporte de vida para essa vítima. Qual o objetivo dela? Não agravar as lesões já existentes ou não gerar novas lesões, proporcionando até 60% de chance de sobrevida dessa vítima. Dentro da BLS, ela consiste em 3 etapas, que seria o reconhecimento da parada cardiorrespiratória, as compressões torácicas e as ventilações. Já na BLS, já é um procedimento mais avançado, que seriam os dispositivos invasivos de vias aéreas, o acesso venoso, as drogas utilizadas, o desfibrilador elétrico e a estabilização com drogas vasopressoras. A sequência do suporte básico de vida consiste em o C, A, B, D. O C, que é checar a vítima, se ela responde, se ela respira, tem pulso. Se não tiver, inicie as compressões e chame por ajuda. O A, abertura de vias aéreas. O B, garantir uma boa ventilação para esse paciente. E o D, a desfibrilação se necessário. Chamou ajuda? Se você está em 2 pessoas, um chama ajuda e o outro inicia a RCP. Em um socorrista, já chama ajuda e automaticamente inicia essa RCP. Vamos checar o pulso desse paciente. Esse pulso ele é checado tanto na carótida como na femoral. Não pode ultrapassar 10 segundos. Não conseguiu verificar o pulso, já inicia automaticamente essas compressões torácicas. Qual o local ideal para você, o exato, para você começar a posicionar a sua mão para fazer as compressões? No terço inferior do tórax. Tá? As compressões, você tem que posicionar a tábua abaixo do paciente, no centro do tórax. A mão dominante sempre vai ficar por baixo do paciente. A profundidade dessa massagem, ela tem que chegar a 5 centímetros, observando sempre o retorno desse tórax, tá? As compressões, ela tem que ser maiores que 100 compressões por minuto. E alterar o responsável por essa massagem a cada 2 minutos. O braço, ele tem que estar em extensão, o cotovelo travado e os ombros alinhados. Lembrando sempre, uma mão sobre a outra, tá? A mão predominante embaixo e a outra e os dedos entrelaçados, ou pode ser esticados também. A abertura das vias aéreas superiores. A gente tem que se atentar que quando a gente aborda o paciente, a gente tem que saber o seguinte: se tenha algum corpo estranho na cavidade oral desse paciente. Então, se tiver resto de comida, a gente tem que tirar. Se ele tem prótese, também tem que ser retirada. Inclinar a cabeça desse paciente e elevar o queixo. A manobra de tração da mandíbula também, tá? E aí a gente vai acoplar a bolsa válvula, que seria o nosso ambu. A posição correta
do posicionamento da máscara é o C e o E, se você estiver sozinho. Se você tiver ajuda, um segura a máscara e o outro vai ambuzando. Uma RCP de qualidade, ela consiste em 5 medidas básicas, que seriam as compressões torácicas, que tem que ser acima de 100 compressões por minuto, a profundidade dessa massagem tem que ser em 5 centímetros de profundidade em adultos, o recuo desse tórax, tá? Entre as compressões. Minimizar essas interrupções na hora do retorno do tórax, evitar de tirar essa mão de cima do tórax, tá? E as ventilações, essas vias aéreas estabelecidas, a gente acoplada com o ambu no paciente, são ventilações de 8 a 10 por minuto, ou uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos. Evitar hiperventilação. Na hora do estresse, você vai lá e pega o ambu e ambusa várias vezes. Isso não, você não está ventilando o paciente. O desfibrilador. Então, a gente vai usar o desfibrilador quando o médico vai identificar os ritmos cardíacos, que seriam os ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, e os não chocáveis, que é a sistolia e a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso. O desfibrilador, a gente tem que se atentar ao desfibrilador que a gente tem na nossa unidade. Se ele é monofásico, no caso da taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, os monofásicos, os aparelhos, a carga elétrica tem que ser 360 joules. E nos bifásicos, 200 joules. Caso não haja reversão com o primeiro choque, retornar essa RCP para posterior reavaliação. Não realizar choques consecutivos. Equipe de alta performance. Esta equipe é uma equipe treinada e qualificada. Ela é composta por 6 componentes. Normalmente, ela é composta pelo líder, por uma pessoa que cronometra, o compressor, uma pessoa que oferta oxigênio, uma que fica na desfibrilação e outra na medicação. A dinâmica da equipe. Ela tem que ser uma comunicação em alça fechada, mensagens claras, funções e responsabilidades claras, conhecer as próprias limitações, compartilhar conhecimento, uma intervenção construtiva, reavaliação e resumo, e respeito mútuo à equipe multidisciplinar. As principais falhas na parada cardiorrespiratória é não reconhecer ela, respostas inadequadas dos socorristas, compressões lentas, superficiais, posição de repouso, ventilação ineficaz, hiperventilação, demora na desfibrilação e troca tardia das posições e comunicação inadequada. O suporte avançado de vida nada mais é que a continuidade do suporte básico de vida. Nós temos o ABC secundário. O A, que seriam as vias aéreas avançadas, os tubos orotraqueais e as máscaras laríngeas. Lembrando que sempre numa intubação, sempre testar o cuff antes. B, respiração. Uma boa ventilação, checagem clínica e a onda de capnografia quantitativa. E o C seria a circulação e o monitoramento. Esse monitoramento ele pode ser feito com as monitorizações mesmo com cabos de aparelho ou através de desfibrilador, colocando a pá sobre o tórax dos pacientes. E o D, a circulação, seria o acesso. Nós temos o acesso venoso periférico, central, intraósseo e endotraqueal. Porém, o acesso mais utilizado seria o acesso periférico e o central. Lembrando que toda vez que a gente for realizar algum tipo de medicação durante a parada, sempre avisar o médico a medicação que for feita e sempre estar utilizando um flush de soro fisiológico de 10 ml. As medicações utilizadas durante a parada cardiorrespiratória são os vasopressores, que seria a epinefrina e a vasopressina. Porém, a mais utilizada seria a epinefrina. Os antiarrítmicos, que são amiodarona e lidocaína e sulfato de magnésio.
A Angélica falou um pouco dos ritmos, da abordagem dos ritmos chocáveis, né? Que são a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Acho que é importante, ela frisou, a desfibrilação precoce é a conduta ideal, né? E a sequência da massagem do ciclo de RCP antes do próximo choque. Existem os dois outros ritmos de parada cardiorrespiratória, que são os ritmos não chocáveis. A atividade elétrica sem pulso, né, o AESP, e a sistolia, que é a tal da linha reta, né, que a gente conhece, que é mais comum da gente ver. Os 5Hs e 5Ts, volta um lá. Então, os 5Hs por quê? Hipovolemia são causas de parada, né? E causas que a gente consegue corrigir. Hipovolemia, hipóxia, acidose, o H+, né? Hipopotassemia ou hipocalemia, né? Ou hipercalemia e hipotermia. Ambos reposição ou medidas para diminuir o potássio no caso da hiperpotassemia. Hipotermia, aquecer o paciente. Dos 5Ts são causas mais trombóticas ou traumáticas, né? O tamponamento cardíaco, que seria uma punção de Marfan, o tratamento, o pneumotórax, que seria a toraxentese, toraxentese de alívio, né? E posteriormente já a drenagem do tórax afetado, e a TEP, né, que seria trombolizar o paciente, mas na parada, em vigência da parada, isso é um pouco difícil da gente de instituir, né, fazer uma trombólise adequada num paciente que tem o TEP já em parada cardiorrespiratória. O IAM é o infarto agudo do miocárdio, que é uma trombose da artéria coronária, e os tóxicos, né, as intoxicações, que dependendo de cada elemento, o seu antídoto adequado. Então, a sequência de manobras aí na FV e TV, nos ritmos chocáveis, o início imediato das compressões torácicas, essas não devem ser sempre diminuído o tempo que o paciente em parada fique sem essa assistência, né? Por isso que ela é a primeira medida a ser tomada ali, e quando é identificado um paciente parada. Essa massagem tem que ser efetiva, como a Sibeli falou, e um ciclo de 2 minutos ou 5 ciclos, né? Durante 2 minutos. Nesse primeiro momento, adquirir já, preparar um acesso venoso para administração de drogas e uma via aérea avançada. Checar do ritmo, pode voltar falar mais um pouquinho ali. Verificar o ritmo, se sendo uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, imediatamente aplicar a cardioversão elétrica. Como a Angélica falou, 360 joules, né, no monofásico e 200 joules no bifásico. E, na sequência, continuar, da sequência a mais um ciclo de massagens. Tendo o paciente voltado ou não, né, a gente sempre continua pelo menos mais um ciclo e checa novamente depois do outro ciclo, se há necessidade de um novo choque, depois de 2 minutos. Né. Já os ritmos não chocáveis, a sistolia é o protocolo da linha reta, né, a gente tem que, acho que uma das principais causas de parada, entre aspas, é uma desconexão do eletrodo, alguma coisa assim. Então, checar se esses eletrodos estão corretos ali, né? Aumentar o ganho no monitor, uma configuração errada do monitor pode fazer parecer um paciente grave. Um paciente de UTI, ele pode enganar, né, a gente no sentido de parecer que está em parada, e o monitor ainda nos confundir ainda mais. E checar o ritmo sempre que possível em 2 derivações. Então, a sequência de atendimento aí, né, no protocolo dos ritmos não chocáveis, são a administração de drogas, epinefrina a cada 3 a 5 minutos, alguns
alguns protocolos falam de 2 a 3 minutos. Vale ressaltar aqui também que no ambiente que a gente está atuando aqui, né, no ambiente de UTI, o perfil de paciente que a gente atua é um perfil de paciente mais que já está recebendo, um paciente que está institucionalizado, recebendo já droga vasoativa, às vezes em dose alta, recebendo lá até 1 micrograma por quilo por minuto de noradrenalina. Então, é questionável, né? Não tem publicado ainda nenhuma, mas existem algumas teorias aí a respeito de se diminuir esse tempo, né? Mas por enquanto ainda é isso. A cada 2 minutos uma ampola de epinefrina, 2 ou 3 minutos, e 2 minutos de massagem cardíaca. Massagem efetiva, trocando sempre. O massageador, se ele apresentar sinal de que está cansado, de que não está conseguindo desempenhar uma compressão, uma compressão efetiva, uma massagem efetiva. E administrar os tratamentos para aqueles 5Hs e 5Ts, né? Isso a gente tem que, né, vai do perfil do paciente, né? Cada paciente vai apresentar uma provável causa ali, né? Se é um paciente de trauma, provavelmente um choque hipovolêmico. O choque é hipovolêmico, até que explora o contrário, né? O choque séptico também. Hipoxemia é uma causa frequente aqui na nossa realidade de hoje. Aí a gente está atuando em UTIs de Covid, né? UTIs respiratórias, onde a principal causa é uma falência pulmonar, uma falência da função respiratória. Então, é uma causa importante aí de parada. E o contínuo até que se volte, né? O paciente à estabilidade hemodinâmica. E os cuidados pós-parada, quando a gente tem esse sucesso, manter a ventilação, manter uma saturação acima de 94%, evitar a hiperventilação, né? É um erro comum, né? A gente tem essa tendência de querer hiperventilar, né, o paciente na vigência da parada ou em pós-parada, achando que o oxigênio, mas na verdade o oxigênio em altas doses ou hiperoxigenar o paciente é deletério, né, para o paciente. Ele prejudica talvez aí o retorno da estabilidade hemodinâmica. Por isso a frequência aí de 8 a 10, de 8 a 12 incursões respiratórias por minuto, né? Seria uma ambuzada a cada 5, 6 segundos, né? Manter uma pressão de CO2 no capnógrafo ali entre 35 e 40 de mercúrio, a pressão do CO2 de 40 a 45. A perfusão, a pressão arterial sistólica média, sistólica acima de 90 ou a PAM acima de 65. Né? E tratar a causa base, sempre. Hipotermia terapêutica, já vem sendo instituído aí há algum tempo e são vários os trabalhos que mostram os benefícios dela, né, a longo prazo no paciente que teve uma parada cardiorrespiratória prolongada, etc. Reposição de eletrólitos, aferir a glicemia do paciente, uma causa importante de parada, infecção, o Glasgow desse paciente, né, uma causa neurológica também, o status neurológico dele em pós-parada, né, a viabilidade desse encéfalo depois de um tempo, depois dos 30 minutos de parada cardiorrespiratória. Vale a pena continuar, né? A gente tem que ter essa noção da viabilidade, né? Acho que é isso, né? O prognóstico fica meio reservado já. Bom, a gente vai fazer uma breve demonstração, assim, né, da sequência de procedimentos ali numa parada, né? Esse, para todos os efeitos, é o seu João. Encontrei ele no leito, ele com uma respiração agônica, tipo Gasping, e vou tentar estimular ele aí. Seu João? Seu João? Seu João?
Seu João não responde. Traga o desfibrilador. Inicie as compressões imediatamente, chame por ajuda. Iniciadas as compressões imediatamente, chamado por ajuda, já chegou o carrinho, já chegou um desfibrilador. A equipe já se posicionou e começamos a providenciar uma via aérea, uma ventilação para ele, até que a via aérea avançada seja providenciada. O desfibrilador chegou, a gente consegue identificar esse ritmo, que é uma assistolia, um ritmo comum. Eu peço para fazer uma política de epinefrina. O tempo já está sendo cronometrado aí em 1 minuto. Feita a adrenalina, paciente completado 2 minutos ou 5 ciclos de reanimação. Realizado as 6 ventilações aí por minuto no ambu ali. Vamos trocar o massageador. Seria a hora agora sim da troca do massageador. E iniciado, checado o pulso, não mais que 10 segundos, né? Até 10 segundos. Tendo você achado ou não, né? Identificado ou não esse pulso, volte as compressões imediatamente, até que se tenha certeza que o paciente tenha voltado. As compressões, essa troca do massageador, ela não deve prejudicar ou aumentar o tempo que o paciente fica sem a assistência da massagem. Aqui a massagem é muito importante. Manter a circulação sanguínea atingindo os órgãos nobres é muito importante. Então, durante a troca, é importante evitar a demora ali na troca do massageador. O importante é frisar sobre a hiperextensão do braço, durante a massagem, tá? Um ângulo de 90 graus, certo? A posição da mão predominante sempre por baixo e outra por cima entrelaçadas, tá? E as compressões têm que ser 5 centímetros, observando o retorno desse tórax. Certo? Obrigada. Obrigado. Lembrando que os cuidados aqui, quando a gente está instituído sobre os nossos clientes, né, os cuidados são nossos cuidados com ele, né, com seus medos, anseios, necessidades e a confiança que eles têm na gente, né. Então, acho que o que a gente faz e se aprimora é o benefício desse paciente. É isso.